Salve, salve galera do InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui quem fala é João. O tema do nosso podcast de hoje, a gente vai falar sobre algo específico da infectologia, sobre antibióticos, que é antibiótico. A gente também vai falar um pouquinho sobre antifúngico em infusão estendida. E qual que é o racional de a gente falar hoje de antibiótico em infusão estendida? A ideia é a gente falar basicamente de algumas situações onde você, ao invés de fazer o antibiótico em bolos, ou seja, só vai lá e roda o antibiótico em alguns minutos no seu paciente, né? No contexto aqui, a gente está falando de antibiótico endovenoso, você colocar ele numa infusão mais lenta, para ter o melhor benefício para o seu paciente. A gente vai falar aqui sobre alguns estudos, sobre algumas situações que valem a pena e explicar o racional que está por trás disso, né, João? Isso, então acho que para a gente começar, talvez mencionar um pouquinho do que a gente quer dizer aqui e falar um pouco do bom e velho, né? Vamos falar de PK/PD, que não tem jeito de não falar, né? Para quem está super por dentro, PK de farmacocinética, PD de farmacodinâmica, PK farmacocinética é o que o corpo faz com a droga e dinâmica, PD, é o que a droga faz com o corpo. E aí é uma coisa interessante, quando a gente vai para o mundo dos antimicrobianos, acho que vale falar algumas coisas sobre os conceitos básicos disso daí, né? Então o primeiro conceito é que, assim, a farmacodinâmica do antimicrobiano, a gente chama de farmacodinâmica silenciosa. O que é isso? Você dá um antimicrobiano para o paciente, aí a pergunta é, quantos por cento das bactérias ele matou? Como está a eficácia? Como está o efeito dessa droga sobre a infecção do paciente? Isso acontece, e é difícil de medir isso, porque é uma coisa multifatorial, não é que nem um antihipertensivo. Eu dou o antihipertensivo para você, passa algumas horas, ou passa lá meia vida dele, a sua pressão cai de tanto para tanto, você quantifica aquilo ali, tá, a pressão caiu 10 milímetros de mercúrio. O antibiótico não, várias coisas determinam se esse paciente vai melhorar da infecção dele ou não. Então, é mais difícil de medir, não é uma coisa que você palpa ali quantas por cento das bactérias eu tô matando. Então, como é mais difícil de mexer na PD, na farmacodinâmica, que a gente não sabe muito bem, a gente tem uma ideia que talvez in vitro esteja pegando, mas em vivo é muito difícil de medir. Então a gente tem que fazer o melhor possível com a farmacocinética, que significa entender desde a administração da droga, a distribuição da droga e a eliminação da droga, onde ela tem que chegar. Então, o que vai acontecer, né? Depois que eu dei esse antibiótico, para onde ele vai parar no corpo do meu paciente e como eu posso otimizar isso da melhor forma para chegar na melhor solução para ele. Em outras palavras, o que a gente está falando aqui é eu quero garantir o melhor possível que o meu antibiótico esteja chegando lá onde está a infecção e se ele chega melhor, se ele chega numa concentração melhor, dessa forma eu vou conseguir matar mais bactéria e, por consequência, ter um desfecho melhor. Falando, né, de uma forma mais técnica, como infectos, principalmente quando a gente fala de antibiótico, aqui a gente está falando do grande exemplo, o melhor exemplo vai ser os beta-lactâmicos. Tem o seguinte fato, né, na farmacodinâmica e farmacocinética do beta-lactâmico, você manter o antibiótico numa concentração livre acima do MIC, que é aquela concentração inibitória mínima do patógeno, né, o quanto o antibiótico vai conseguir agir ali para inibir ou, no caso, ter o efeito bactericida, o quanto você tiver acima dessa área, né, o quanto for a área acima da curva para o meu beta-lactâmico, né, eu tenho a linha do MIC, e o quanto eu tiver ali acima, melhor. Isso. Você tomou um conceito muito legal, William, que a gente chama de, vamos dizer assim, determinantes de eficácia, determinantes de resposta terapêutica. Cada antimicrobiano tem essa característica. O que é mais importante para ele? É a concentração, ou seja, se a gente chama MIC a concentração inibitória mínima, a gente só tem a MIC in vitro, a gente não tem a MIC em vivo, é o que a gente estava falando para vocês até agora. Então a MIC vai vir de um estudo laboratorial. Então eu tô transportando uma coisa de fora do corpo para dentro do corpo, né? E aí o determinante de eficácia, o que é? Quanto que esse antibiótico vai ser eficaz é determinado por quanto ele consegue estar, a sua relação com a MIC. E aí tem tipos de antimicrobianos. Nós temos antimicrobianos que são tempo dependentes, os que são concentração dependentes, e os que são tempo e concentração dependentes. E aí é muito legal entender isso porque eles são um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, o beta-lactâmico, classicamente, ele é tempo dependente. Então, quanto mais tempo ele tiver acima da MIC, quanto mais tempo, mais ele não precisa estar muito acima, ele só precisa estar acima, um pouquinho acima. Quanto mais tempo ele ficar acima, mais eficaz ele vai ser. Então é comum que os beta-lactâmicos a gente faça infusões várias vezes ao dia ou contínuas para manter ele sempre aquele tempo acima. Um contraste seria aminoglicosídeo.
Perfeito. Eu ia até dar esse exemplo, que a gente costuma falar assim, beta-lactâmico é aquele antibiótico que se ele tá prescrito de 8 em 8, atrasar ou perder dose é ruim para terapia. Vem daí que a gente fala isso. Agora, vamos dar um exemplo aqui, aminoglicosídeo, amicacina. Acho que é o melhor exemplo, porque a amicacina, uma vez ao dia, é superior do que 2 vezes ao dia. No caso ali é concentração, alvo, né, dependente. Então, aqui acho que são 2 exemplos que, enquanto o aminoglicosídeo é o oposto, não importa muito, para o meu beta-lactâmico importa muito. E isso faz todo sentido quando a gente pensa, olha só que interessante, por que isso acontece, né? Por causa do mecanismo de ação desses antimicrobianos. Então o beta-lactâmico ele age na divisão, né? Na replicação celular. Então sempre que a parede está dividindo, sintetizando nova parede, ele vai agir. E a bactéria sempre está fazendo isso. Então o tempo todo ela tem que estar com aquele beta-lactâmico ali. O aminoglicosídeo é muito interessante, porque ele inibe a síntese proteica, mas ele como que assim, ele vai lá e queima o ribossomo. Então, é como se fosse assim, eu fui lá, destruí a fábrica, e essa fábrica, até ela ser reconstruída, leva um tempo. Então, os antibióticos que são concentração dependentes, geralmente eles têm uma coisa que chama de efeito pós-antibiótico. Depois que a bactéria foi exposta àquele antibiótico, leva um tempo ainda para que ela possa crescer. Então, qual que é a ideia do aminoglicosídeo? Quanto mais ribossomos, mais eu queimar as bactérias de uma vez, quanto mais alvos de proteína, né, de síntese proteica que eu atingir com o aminoglicosídeo, melhor vai ser a resposta. E aí a gente tem essa coisa de fazer um one shot, é um tirambaço de aminoglicosídeo, atingimos a concentração que precisa e isso é suficiente. Então, a gente tem tempo dependente, classicamente beta-lactâmico, e nós temos concentração dependente, classicamente aminoglicosídeo. Então, eu preciso de pico no aminoglicosídeo e eu preciso de, o tempo todo, o vale acima da MIC para beta-lactâmico. Perfeito, João. E uma vez que a gente falou aqui qual que é a teoria por trás, né? Basicamente a gente quer ganhar um melhor desempenho dos nossos antibióticos para ter um melhor desfecho clínico. A gente tem que discutir quais situações aí na literatura a gente tem alguma evidência que vale ou não a pena fazer isso. E para isso a gente tem alguns estudos, né, João? Isso, perfeito. Eu acho que a ideia de por que eu ia querer fazer isso, né? João, mas as doses já são padronizadas pensando nisso. A gente poderia falar esse tipo de coisa. Mas o problema é que os nossos pacientes, eles têm algumas questõezinhas que vão dificultar que esse antimicrobiano chegue lá. Então, quando a gente dá um antimicrobiano para o paciente, a gente tem que pensar, por exemplo, volume de distribuição. Para onde vai esse antimicrobiano? Diferente de um paciente que chega e está em casa, numa boa, ele chega com um quadro respiratório ali de boa, viral, ou uma sinusite, você vai dar uma amoxicilina, ok, é tranquilo. Mas o paciente está chocado, chega em choque séptico, você vai lá e dá 2 litros de soro pro cidadão, ele está todo inflamado, perde para esse espaço, ele é meio desnutrido, ele está em hipercatabolismo e débito cardíaco elevado porque ele está séptico, ele está eliminando mais a droga. Ou não, ele está com insuficiência renal, ele acumula mais. Então, várias situações clínicas de infecções difíceis que a gente cuida no dia a dia modificam a forma como o paciente está. Tem um estudo muito legal que acho que vale mencionar, falando do que baseia esse tipo de conduta, né? Tem um estudo Torgensen e colaboradores de 2009, que eles olharam a autópsia de paciente que morreu de choque séptico. E aí, olhando com cuidado, quase 3/4, 76% dos pacientes, né, tinha algum foco infeccioso meio persistente. Eles encontravam ali um microabscesso, alguma coisa pelos órgãos do paciente, ou seja, dando a impressão que talvez o antibiótico não tivesse chegado na concentração adequada naquele sítio de infecção. Isso foi um dos motivos do paciente ter morrido. Então eu tenho que ponderar essas coisas todas quando eu vou escolher meu antimicrobiano. E aí, claro, eu posso tentar otimizar. E aí, eu só acho legal mencionar que para a gente estudar isso na prática clínica, olha como várias coisas influenciam. Então, por exemplo, eu vou falar assim, vou estudar o meropenem para ver se infusão prolongada faz diferença na vida do meu doente. Eu tenho que randomizar os pacientes para receber mero prolongado ou não. Mas como que é isso na vida real? O paciente tá choque séptico, tá chocado, ele vai ganhar um antibiótico, só o meropenem, ou será que ele vai ganhar o meropenem com uma cobertura de gram positivo? Então, o que eu quero que todo mundo entenda é que é difícil desenhar um estudo que seja tão preciso e que responda a todas as dúvidas. Eu vou até abrir um parênteses, tudo isso que a gente está falando tem um grande problema, que existe infusão contínua e infusão estendida. Em outras palavras, exemplo ótimo é o meropenem. O meropenem clássico, 1 grama de 8 em 8 horas, eu posso colocar ele no soro do meu paciente, vai correr livre lá, geralmente em 15 minutos já correu. Infusão estendida, geralmente a gente vai deixar ele em 3 horas correndo, então se ele vai receber de 8 em 8 horas esse antibiótico, 9 horas do dia ele vai estar recebendo ali antibiótico, EV, que esse vai ser outro problema que a gente já vai comentar, e também tem infusão contínua. Eu ligo em bomba, coloco a dose, então as 3 gramas que ele receber em 24 horas eu programo para correr nesse período inteiro. Legal, e acho legal mencionar um pouco de onde veio esse papo do meropenem também, porque na época da KPC, quando começou, e a gente não tinha drogas
anti-KPC mais modernas, como ceftazidimabactam, como imipenem-relebactam, erovabor, a gente não tinha isso ainda, a gente tinha meropenem, e a gente olhava a MIC da Kleb. Então, os estudos do Tumbarello, que são clássicos aí, né, que usavam meropenem de uma maneira mais estendida ou doses mais altas. Qual que era a ideia dele, né? Quem quiser estudar isso e gosta da área da farmacodinâmica, da farmacocinética, do PK, tem um negócio chamado modelo de Monte Carlo, que ele tenta medir o seguinte: se eu der uma infusão mais prolongada e ficar expondo esse cara com beta-lactame com concentração mais alta, eles colocam geralmente no eixo Y a chance de você atingir o alvo. Então, o alvo terapêutico do meropenem é de 50%, 60% do tempo acima da MIC. Então, o tempo todo, pelo menos 50%, 60% tem que estar acima. E aí você vai colocando mix mais altas e o Tumbarello mostra nos estudos dele da KPC, tanto do ponto de vista farmacocinético quanto de prognóstico, que quando eu infundia doses mais altas de meropenem, infusão mais prolongada, eu conseguia tratar mesmo aquelas KPCs que tinham o MIC mais limítrofe. Elas não eram tão resistentes ao mero, mas eram resistentes. Mas ainda assim eu conseguia ter um efeito terapêutico ali, porque eu dava tanto meropenem que mesmo ela sendo relativamente resistente, eu ainda conseguia superar isso. Então, otimizando o PK, porque quando eu não tinha uma droga que pegava, eu usava o máximo dessa droga. Por isso que o meropenem tem tanto estudo, pessoal, porque era uma droga que interessava muito pra gente. Perfeito, João. E aqui você acabou de dar o primeiro exemplo de uma indicação clínica, que é quando você não tem um antibiótico que, pelo seu antibiograma, você teria cobertura, né? O melhor exemplo acabou sendo exatamente os estudos do Tumbarello, como você comentou. Na grande imensa maioria, a gente está falando aqui de KPC e uso de meropenem, de carbapenêmico, e né, na tentativa de não tenho nenhum antibiótico adequado ou efeito colateral em relação àqueles que sobraram no meu antibiograma, se usar isso como uma ferramenta, e isso acho que foi daí que inclusive o antibiótico em dose estendida ganhou muita força, né? A gente começou a ver mais KPC e tem, né, exatamente como você comentou, tem um certo benefício aí na literatura a gente fazer isso. Porém, assim, hoje talvez quando a gente fala de novos inibidores de beta-lactamase, né, novos antibióticos, talvez isso aí esteja caindo por terra, que inclusive na nossa jornada do Multi-R, que a gente vai comentar no final, a gente conversa mais sobre isso, mas tá aí a primeira indicação, né, talvez gram-negativos multiresistentes. Boa, porque, claro, daí dessa ideia de se funcionava até para uma Kleb mais resistente, pensa, por que não usar isso na prática clínica nas situações difíceis, como você falou? Então, quando tem suspeita de uma infecção por Multi-R, por que não dar a melhor dose? Se meu paciente é grave, ele pode ter baixos níveis de antimicrobiano, como a gente viu no estudo de autópsia que eu mencionei, como a gente viu quando a gente pensa em farmacocinética de pacientes que estão sépticos, de pacientes que têm outras questões, que estão em diálise contínua, que estão com volume de distribuição alterado, porque eles estão hipoproteicos e demasiados e tudo mais, né? E claro, a gente por que não usar o meropenem, ou por que não usar essa infusão estendida de beta-lactâmico, tentando que o tempo acima da MIC, tem que estar 50%, 60%. Não, a gente quer que o paciente grave esteja 100% do tempo com antibiótico acima da MIC, para dar a maior chance possível para ele responder bem, né? Então a gente tem que vencer todas as barreiras para o antibiótico chegar lá, e a gente tenta, no paciente grave, claro que a gente quer dar o melhor antibiótico na melhor dose, né, ter o melhor poder bactericida possível para aquele paciente. Perfeito, João. E aqui eu já ia dar o primeiro recomendação formal que a gente encontra na literatura para isso que a gente está falando. Por exemplo, o Surviving Sepsis Campaign, ele tem lá um pedacinho que ele fala: recomendação para adultos em choque séptico. Recomendamos o uso de beta-lactâmicos em infusão estendida, abre parênteses aqui, uma dose inicial de bolos, uma dose inicial de ataque, né? Então aqui já fica a primeira recomendação para a gente lembrar já faz uma dose de ataque, para você garantir ali um nível inicial ótimo. Enche o tanque do paciente. Enche o tanque do paciente. Distribuição, ele encheu o tanque, aí você começa a infusão prolongada. E é o ajuste da função renal também, não precisa ajustar na hora. A gente ajusta depois que o tanque está cheio, aí a gente equilibra o que sai com o que entra. Então sempre no começo doses altíssimas, isso que você falou muito legal, um bolos primeiro, daí começa a infusão estendida. E isso, né, nesse caso assim, só salientar aqui, ele coloca no Surviving para paciente em choque séptico para beta-lactâmico, quando a sua recomendação de tratamento é beta-lactâmico. Ele coloca como uma recomendação fraca / moderada com a qualidade de evidência, mas assim, a gente já fez muita coisa com qualidade de evidência bem menos do que a gente encontra na literatura. Então vamos falar um pouco dessas revisões aí, uma ideia Perfeito. aqui, né? Vamos falar um pouco
Então tem mais uma sistemática de 2018 que eles olham os desfechos clínicos da infusão prolongada, que ele chama de estendida ou contínua, versus a intermitente para meropenem. Então tem uma meta-análise, né, que incorpora aí um bom número de estudos clínicos. Os estudos clínicos têm problemas aí de qualidade, né? Então a gente tem dúvida mesmo. Qual que é o nome desse estudo, João? Clinical Outcomes of Prolonged Infusion, a gente vai mandar a referência na nossa base aqui, mas é uma meta-análise de Yu e colaboradores. Perfeito. Tá? E aí, o que eles viram, né? Nesse estudo, que aparentemente, né, existe um favorecimento, talvez seja melhor fazer a infusão prolongada, tem um intervalo de confiança aqui 1.3 e 3.38, então está associado com uma maior taxa de sucesso terapêutico e com uma menor mortalidade. Aqui ele está comparando intermitente, que é não fazer infusão contínua nem prolongada, com prolongada ou contínua. Aí, de novo, qual que é o grande problema? Quando a gente junta tudo isso, parece que é benéfico. Então, se você fala assim, a meta-análise fala que é benéfico, fala que é benéfico. Mas a prática clínica, a gente tem que lembrar que, olha como é difícil fazer um estudo desse. Quando eu vou começar essa terapia, é claro que os primeiros dias importam muito na vida desse paciente, concorda? Os primeiros 48, 72 horas são determinantes. Então, às vezes, se eu comecei o antimicrobiano para um paciente com suspeita de choque séptico, alguma coisa assim, eu posso ter começado uma cobertura para gram positivo, eu posso ter começado um antibiótico associado, esses pacientes podem não ser muito parecidos no início. Então, a gente tem várias limitações metodológicas dos estudos que dificultam ter certeza que isso está respondido de maneira definitiva. E nós temos os problemas que a gente conversou, né? Então, aqui nessa meta-análise tem estudo retrospectivo, observacional, tem clinical trials que são pequenos, e nós temos os problemas de usar infusão contínua. Infusão contínua é um acesso do paciente, uma bomba 24 horas para aquele paciente. Infusão prolongada, ele está recebendo antibiótico o tempo inteiro em bomba de infusão. É mais bomba de infusão. É um tempão recebendo antibiótico. Então são coisas complexas para a gente decidir. Diante disso, eu acho que vale a gente analisar um pouquinho mais, talvez, um trial mais recente que eu acho legal falar, que é o Mercy Trial, falando de um estudo maior que olhou para essa questão. E aí ele olha infusão contínua ou intermitente, tá? O estudo chama Mercy, quem quiser procurar Mercy Trial, ele tá no JAMA, 2023. É um duplo cego, 26 hospitais, 600 pacientes, foi feito entre 18 e 22, e são pacientes que estavam em choque séptico ou sepse grave, na época que a gente chama de sepse grave, hoje é só sepse, né? E que receberam meropenem, e eles randomizaram para 2 grupos. Então alguém prescreve mero, ele entrava. Um grupo usa mero de infusão contínua e o outro usa infusão intermitente. E aí o que eles viram? Tem diversos pacientes, mas qual foi o resultado? E eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? Não teve diferença entre os 2 grupos, tá? Só que tem alguns detalhes que vale mencionar. Então, por exemplo, as doses de meropenem variaram um pouco entre os grupos, né? Então, por exemplo, a dose standard de 1 grama de 8 em 8 foi usada na maior parte dos pacientes nos 2 grupos. Só que aquela dose mais alta, 6 gramas dia, foi usada só em 11%. Então, poucos pacientes usaram a dose alta que a gente usa, 2 gramas cada 8, por exemplo. Isso pode ser uma questão. Outra questão é que tinha muito patógeno gram-positivo, 50% quase. Então, será que o desfecho em ter sido negativo, ele, vamos dizer assim, o que atrapalhou foi ter tido um gram-positivo junto? Então, o paciente recebeu mero, mas ele recebeu um avanco também. E aí o cara teve infecção por gram-positivo, então o mero não importava muito? Será que é aí que se perdeu? E uma outra limitação que eu acho muito legal que os autores colocam é o seguinte: o mero, apesar de ser um beta-lactâmico e ser tempo dependente, ele tem um efeitinho pós-antibiótico, e os pacientes do estudo, os médicos do estudo poderiam aumentar a dose do mero durante o estudo. Então ele começou com 1 grama de 8 em 8. Os 2 grupos começaram, mas um grupo podia aumentar para 2 gramas depois, por exemplo, essa dose, se achava que o paciente não estava bem e tudo mais. E o mero tem um efeitinho pós-antibiótico, então, por exemplo, se um paciente infundiu de maneira intermitente, mas ele fez infusão prolongada, será que ele não acabou ficando parecido com uma contínua? Porque você imagina que, como você falou, se eu infundir meropenem 3 horas, 3 vezes por dia, 9 horas ele já está recebendo antibiótico o tempo todo. E aí tem um efeitinho pós-antibiótico do mero que é curto, mas existe, umas 2 horinhas ali. Então, pensa que, sei lá, 14 horas do dia o paciente estava recebendo. Isso não é quase uma infusão contínua, assim, se você for para pensar. Exatamente. Então, o Mercy Trial ele foi negativo. E ele chamou a atenção para essa discussão de novo. Por que será que ele foi negativo, né? Fica difícil de decidir. O que eu faço com o meu paciente? Faço infusão contínua? Faço infusão estendida? Ou faço nada disso? Isso não presta para nada. É uma dúvida que fica. O que você acha? Não, eu ia até comentar, né, de alguns outros estudos em algumas populações específicas. Boa. Vamos puxar a sardinha para os nossos imunossuprimidos. Tem um estudo que ele foi comparar em pacientes neutropênicos, né, em neutropenia diferente. Exatamente, é o paciente com neutropenia febril. Apesar de não ser um estudo muito grande, né, é um estudo de um ator que se chama Hong Han.
esse estudo ele comparou pacientes eram mais ou menos na população em torno de 123, sendo que a maioria recebeu antibiótico estendido. O que ele viu? Para algumas infecções em específico, ele viu benefício. No caso, pacientes com pneumonia, teve evidência estatisticamente de que os pacientes eles tiveram um desfecho de mortalidade melhor. Olha só. Porém, febre não teve diferença nenhuma em infecção nenhuma. Só que vale a gente lembrar que nos pacientes com neutropenia febril, nem sempre a febre é infecciosa. Então, também, né, assim, levar o desenhar um estudo. E para infecção de corrente sanguínea, nesse estudo, teve um certo benefício para a infusão estendida, porém, não chegou a ser estatístico. Mas é um estudo pequeno, chama a atenção que dentre as infecções ele teve um pouquinho de gram-positivo, teve um pouquinho de E. coli, não teve Klebsiella em forma mais significativa, mas assim, também fala a favor de um paciente ali que teve um certo benefício numa população. Talvez um paciente tenha pneumonia neutropênico e um paciente que seja mais grave aí, exatamente, tem um patógeno multissensível tranquilão. E teve um outro estudo que daí já tentou comparar os pacientes de uma forma geral, que é um estudo do Francesco Venuti, já considerando os novos beta-lactâmicos, né? Ceftalozanitazobactam, ceftazidima-tazobactam, meropenem-varbactam, mipelem-relebactam. Também tem um problema que são antibióticos que a gente não conhece há tanto tempo, né? Ou talvez a combinação com o seu inibidor de beta-lactamase, mas ele também viu algum benefício aí em algumas situações você fazer isso. Mas o que eu queria chamar a atenção, assim, de todos os estudos que a gente viu, é que, de uma forma geral, efeito colateral a gente não encontra de uma forma geral. Né? Você me perguntou o que eu acho. Eu acho que, assim, o custo-benefício talvez pode valer a pena. Talvez pode ser aquele um pouquinho a mais para aquele seu paciente grave na UTI, que você fica se perguntando o que eu posso fazer para o meu paciente, que talvez vai ajudar ele. Se for num contexto que vale a pena, né, que você consegue fazer, faça, né? É um pouquinho a mais que talvez vai ajudar. Eu também sou o cara da infusão estendida, eu concordo com você. O risco que a gente vê de beta-lactâmico especificamente, aqui nós estamos falando de outras drogas mais tóxicas e complexas. Em geral, a gente vê zero problema com beta-lactâmico em altas doses e zero problema com infusão contínua, salvo a questão da bomba e o paciente andar com a bomba por lá e para cá. Exatamente. O tempo de bomba e acesso, zero problemas de efeito colateral, a gente praticamente não tem com essas doses de infusão estendida. Não tem sido a limitação dos estudos. E realmente, os pacientes muito graves, é o que você falou, será tentar chegar ao máximo do tempo acima da MIC. Nos pacientes mais complicados, evitar focos persistentes. E acho que aí o neutropênico também é um ótimo, porque ele tem uma dificuldade maior de lidar com as infecções bacterianas, né, pela imunossupressão, ou o paciente choque séptico, como o Surviving recomenda. Eu acho que, sem dúvida, é uma intervenção que, assim, de baixíssimo risco e que pode beneficiar os pacientes. É aquele paciente grave que está na UTI, né, que você tem uma equipe, né, a gente tem que levar isso em conta, né, equipe de enfermagem também, que vai ali a bomba tá apitando, travando o tempo todo, a gente sabe como é que funciona. Tem o custo da bomba, né? Tem o custo da bomba. Tem o custo maior na diária hospitalar. Exatamente. Então, assim, se no seu contexto é possível fazer, no paciente crítico, talvez seja aquele um pouquinho a mais que vai valer a pena. E é o que a meta-análise em geral aqui sugere para nós que seja benéfico. Num dos hospitais que a gente trabalha, né, João, alguns antibióticos que a gente mencionou já faz parte da rotina do sistema aprazar o remédio desse jeito, né? O meropenem ele já vai entrar numa infusão, já vai entrar numa dose de infusão estendida mais longa. Então fica a dica, não é? Às vezes você cria a cultura no seu serviço que talvez você não tenha. Exato. Agora, talvez você tenha aquele paciente que já está terminando de tratar uma infecção, é um patógeno multissensível, é um tecido que é fácil de penetrar, por exemplo, trato urinário. Tá na enfermaria querendo fazer né? Então, eventualmente é um paciente que, assim, importa muito menos aquilo, né? Uma infecção mais leve. O trato urinário é um ótimo exemplo. Penetra muito bem trato urinário, tudo que a gente tá falando. Então concentrações altas, talvez não precise. Patógeno sensível, multi-S, talvez baixíssimas concentrações de antimicrobiano já tratariam, então, um patógeno com MIC super baixo, uma E. coli, que você falou lá, multi-S, completamente diferente de uma pseudomonas, por exemplo, num neutropênico febril, então talvez esse aqui seja diferencial. E eu acho que vale só a gente mencionar um pouquinho também que essa estratégia de aumentar doses ou de dar infusão prolongada, ela tá começando a ser mais estudada nos antifúngicos também. Então, falando um pouco das equinocandinas, que eu sempre brinco, a gente falou até nas aulas recentes, que é o beta-lactâmico do fungo, né, da cândida principalmente. Tem uma discussão de usar doses mais altas de equinocandina, é o primeiro, então tentando chegar no órgão que a gente quer. E agora tem uma equinocandina de meia-vida mais longa, que chama rezafungina, mas não especificamente sobre a rezafungina. Talvez esses antimicrobianos que têm uma meia-vida mais longa sirvam pra gente
testar melhor esse conceito, porque é só pensar que o cara toma uma dose única e ela dura 7 dias. Então ela sempre está no nível alto por 7 dias. É bem semelhante a uma infusão contínua. E isso é muito legal. Então, talvez com novos antimicrobianos, que a gente vai ter uma concentração elevada e prolongada, na primeira dose já por vários dias, talvez ajude a gente a responder e entender melhor essa dúvida, se isso realmente faz diferença. Até tem um estudo, um artigo que eu estava lendo de uma colega nossa, a Paula Peçanha, que eles trazem a seguinte reflexão, assim, pô, aqui no Candina a gente não dosa nível sérico. E às vezes o antifúngico ali, que apesar de não ter muito efeito colateral, ser tranquilo, tá num nível subótimo que leva à resistência à minha cândida e eu não tô vendo, né? Antifúngico a gente tem um pouco disso de às vezes dosar nível sérico, principalmente quando a gente fala de voriconazol, né? Mas talvez seja uma situação para você também considerar para o seu paciente, né? Pô, será que meu paciente não tá com alguma coisa que tá fazendo uma interação e o nível ser mais baixo? Será que não é por isso que tá tendo resistência, alguma coisa assim? Exato. E as drogas que permitem que tenha uma faixa tóxica bem distante, assim, a gente consegue usar doses muito altas, né, de beta-lactâmico e de equinocandina também. São seguras, né, não tem grandes problemas. Então, esses deixam uma janela para a gente trabalhar mais, né? Eu lembro de um caso que o Tumbarello apresentou num congresso, que ele chegou a usar acho que 16 gramas de mero por dia num paciente que ele mediu o nível sérico. Então, manteve na janela terapêutica, para esse paciente manter, por causa das características dele, hiperfiltração glomerular, distribuição, ele precisava de 16 gramas no dia. Então, eventualmente, em casos selecionados, em pacientes graves, a gente deve sim considerar doses elevadas, doses máximas, até doses acima do habitual, e infusão estendida ou prolongada. E é mais difícil ainda, pessoal, responder se contínua versus estendida. Ficou mais difícil ainda responder essa dúvida, porque olha como fica esse estudo. O número de horas ali que o paciente não recebe antibiótico, será que faz diferença? Então é outra dúvida que a gente vai ficar tendo por algum tempo. Eu acho que a gente fica até devendo esse assunto para um próximo episódio. Acho que a gente podia falar só de vancomicina, daí no caso, que daí é dos gram-positivos, né? É gram-positivo, né? Mas isso fica para um próximo episódio. Por hoje é isso. E a gente promete que a gente volta um dia para falar dos tempo e concentração dependentes, que são esses complicadões aí, vanco e poli, etc e tal. Então, obrigado, até a próxima. Isso aí, falou!